Na questão do aborto, muito difícil, porque, gente, pra mim, não tinha nem que ter a procriação. Pra mim não tinha que ter. Pegava a menininha, já tirava o útero dela e jogava fora. Na minha visão, mas aí me chamam de ecofascista. Por quê? Porque eu acho que não tem que ter procriação. Mas isso é uma questão muito particular minha. Por que que... Não vou falar porque não tem que ter procriação, não. Você compra meu próximo livro que eu vou lançar daqui 2 anos, e eu vou falar por que não tem que ter procriação. E não é por causa do meio ambiente, não, também. Porque me chamam de ecofascismo. O que é o ecofascismo? Mas, desculpa, não tem que ter... Todo mundo tem que parar de procriar? Na minha ideia, eu acho que sim, que nós íamos pra extinção mesmo. O mundo parar de procriar? Eu vou te falar por quê, então. Eu não ia falar, mas vou falar por quê. Ah, tem que falar. Gente, primeiro, então, por algumas questões filosóficas mesmo. Primeiro, se eu meter a mão no seu pinto agora, você vai ligar pra polícia e vai falar que não teve consentimento, certo? Ou não, vamos ver aqui ao vivo, gente. Tô brincando. E aí você vê, se eu pegar no seu pinto, se não deixar, se eu pegar seu dinheiro, se não deixar, Sim. é crime. E se eu te der a vida, eu não sei. Você entende essa questão? Sim. Aquele ser, ele não te deu a permissão de dar a vida pra ele. Ele é incapaz de dar, exatamente. Ele não deu. Então você não sabe, então você tá muito feliz na sua vida. Quantas pessoas se suicidam por ano porque não querem viver? Você sabe se o seu filho quer as suas doenças genéticas? Porque as suas doenças genéticas vão ser passadas pro seu filho. Teve uma mulher, gente, que eu queria matar essa mulher de dar paulada na cabeça dela, que ela não tinha braço. Uma doença genética. Ó, agora eu já vou ser capacitista. Ficam vendo. Ela não tinha braço. Ela fazia tudo com as pernas. E ela queria engravidar. Mas o médico falou, olha, tem 50% de chance do seu filho nascer sem braços. Gente, a mulher não sabe como ela sofreu na vida dela, ela sabe se uma criança, ela queria nascer sem braços também e ter que andar e ter que fazer tudo com os pés. Ela foi e engravidou. Você tem câncer, 50% de chance de seu filho ter câncer também. Você vai ter filho pra quê? Você sabe se seu filho quer ter câncer? Você sabe se você vai bater o carro amanhã, seu filho vai ficar com 2 anos sem pai, sem mãe? Você não sabe. Então, primeiro, a pessoa ela não te deu permissão para que você dê a vida para ela. Não te deu. E todo o resto, se eu pego no seu pinto, se eu pego o seu dinheiro, se eu entro na sua casa sem consentimento, eu não sei se você gostaria que pegasse no seu pinto, mas se eu pegar, não pode. Então, por que para dar a vida você pode? Essa é a minha questão. Se você não concorda, não tem problema nenhum, tenha filho, fique à vontade, procriem. A minha assistente procriou, tá super feliz. Mas eu não acho que deviam ter. Mas isso é uma opinião sua muito mais nesse sentido pessoal? Ou você acha que é uma ideia que deve ser passada adiante? Não, é pessoal. Pessoal. É pessoal minha, tanto é que eu relutei muito para falar isso em público, porque a ideia de família e de procriação é muito importante para o ser humano. Mas, gente, aí tem esse ponto. Primeiro que a pessoa não te deu autorização. O outro ponto, você vai dar doenças genéticas para a pessoa que você não sabe se ela quer lidar. Você não sabe se ela quer lidar. Segundo, o aluguel tá R$2.000, você comprar um quartinho é R$2.000 um aluguel. Aí sim, que não coloca, mas vou falar, o mundo tá acabando. Tem gente que tá falando que o mundo tem mais 10 anos só de mundo efetivamente bom. O calor de São Paulo, graças a Deus, tem ar-condicionado aqui. E você vai pôr filho no mundo pra quê? Aí que é a minha pergunta que eu tô aqui fazendo. É muito louco, você tá respeito. verbalizando algo que, na verdade, eu acho que muita gente pensa, porque a gente vê muitas pessoas que falam, eu não tenho vontade de ter filho, o mundo tá não sei o que e tal. E você, como você é uma pessoa muito verborrágica e você tá colocando isso de forma muito racional, né? Mas eu entendo para outras pessoas, como você fala, as pessoas vão falar que eu sou isso ou aquilo, porque esbarra no que você falou, né? Tem uma relação afetiva com a procriação, exatamente. Né? Biológica e até cultural, da pessoa crescer e falar, pô, onde eu quero ter um filho. Pra ver se ele parece comigo. Eu entendo o que você tá falando, é bem... É polêmico. Bem polêmico. Não, mas é polêmico porque se todo mundo parar de ter filho agora, vai ter extinção. Vai acabar o mundo. O mundo não, o mundo vai ficar super... Essa é a questão, o mundo vai ficar muito bem. Não, o mundo vai ficar muito bem, mas o ser humano acaba. O ser humano... Então tá, então a gente vai selecionar 10 pessoas pra procriar no meu mundo ideal. Tem que ter uma galera aí fazendo 10 pessoas. Gente, o mundo não aguenta... Vocês sabem que o dia da Terra, já ouviu falar disso, o dia da Terra? É o dia que a Terra para de produzir o que ela consegue. Ah, é? Você nunca ouviu falar sobre isso? Você tá com internet aí? Não, mas eu não vou pedir pra você procurar, não. Você tá com internet? Já tem pera, a previsão? Isso existe? É o quê? Não, isso existe. Eu queria que ele perguntasse, que eu não sei o nome técnico, não sei se é dia da Terra, mas é um dia que é colocado que a Terra parou de produzir tudo o que ela consegue produzir. Pelo que eu me lembro, a última vez que eu vi estava em agosto.
Então, em agosto, a Terra para de produzir tudo o que ela consegue produzir. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas. Eu já sei que foi diminuindo, que foi uma diminuição de tipo um mês. Do ano anterior para virar agosto, teve uma diminuição de um mês. Então era setembro, em um ano virou agosto. Então hoje já deve estar. 2 de janeiro já acabou o mundo. Caraca. A Terra não produz. Durante um dia, são 24 horas que ela não produz. Não, como assim? Não entendi a sua pergunta. Não, cara, tá falando do fim do mundo. É, exatamente. Tudo que a Terra pode produzir. Tá. A sua capacidade, e também tem isso, tá? Depois eu repito, depois eu falo. Toda a capacidade produtiva da Terra, de produzir alimento, produzir gado, tudo que a Terra consegue produzir, ela para de produzir pela última vez que eu vi em agosto. Então todo o resto é uma sobrecarga da Terra. Tá. Quando se fala sobre os efeitos de mudança climática, a Terra já não consegue mais reverter. Já tem estudiosos falando hoje que não se consegue mais reverter o que foi feito até agora. Então toda a destruição que o ser humano causou em apenas 200 anos já está irreversível, Sim. segundo alguns pesquisadores. Nos anos, no século XX, lá na metade do século XX, os pesquisadores já sabiam sobre o que o petróleo faria. Já estava sendo denunciado. Então hoje começou agora uma campanha, umas pessoas quebraram lá um quadro de Velázquez, lá, alguma coisa assim, para falar sobre isso. E para fazer esse protesto, eles jogaram tinta nesse quadro para sair na mídia. Quer falar alguma coisa? Não, são... Tá vendo isso? Mudança, como é que é? Fala aí. Mudança climática extrema, Mudança climática extrema, esgotamento de recursos naturais e evento catastrófico. Então, o que acontece? O que eu tava falando, alguém lembra? Eu não sei, mas o Do que você... Não, eu petróleo, sei o que você falou. Mas que- você falou um ponto que me lembrou outra coisa que eu li essa semana. Você já tinha parado de pensar isso? Falaram, cara, todo esse petróleo que a gente extrai da terra, você deixa um buraco lá. De uma coisa que a natureza já tinha se apropriado, né? Aham. E aí, tipo, dizem que isso tem influenciado até em abalos sísmicos e uma série de coisas. Tem, Mas deixa eu cara. voltar a falar do petróleo. Fala. E aí o que aconteceu? Eles já sabiam... Trouxe cultura aqui, você viu? Trouxe, ele Consegui viu. fazer o Bira falar, eu não sabia. Cara, O mundo, gente, já se sabia que ia ter mudanças climáticas por causa do petróleo. Esse é o bafafá que está tendo agora lá no meio de mudança climática, desses estudos de mudanças climáticas. É isso que aconteceu. Agora eu vou falar sobre o Chile, que eu não terminei. isso. O que aconteceu no Chile? Então, o Chile... Então, você quer abortar, minha filha? Aborta. Eu sou super a favor. Se quiser... Se eu tivesse dinheiro e fosse uma pessoa com a herança que importa, que é um termo do meu canal, vá assistir o vídeo A Herança que Importa para você entender. E se eu fosse uma pessoa de herança que importa e tivesse dinheiro, eu ia patrocinar todos os abortos do Brasil. Ia. Sem dúvida nenhuma. Quem quisesse abortar ia me ligar, eu ia comprar lá o remédio, que não pode falar o nome para não incentivar, mas eu ia comprar, ia dar para todo mundo. Ninguém mais ia ter filho se não quisesse. Ninguém mais. Na minha vida. Não era nem no meu governo, é só se eu tivesse uma família importante. Aí já tava todo mundo sem filho no Brasil. Que eu ia gastar minha herança toda só com isso. Na verdade, Mas o que dizem, se fosse o homem que engravidasse, o aborto já estava liberado. há Não, muito era a tempo. primeira coisa que tinha sido feita no mundo. Era o aborto. Mas o que acontece sobre o Chile? O Chile é um país conservador. O Chile não tinha aborto legalizado para nenhum caso. No Brasil nós temos quando a criança não tem cérebro, uma formação, como por estupro. O Chile não tinha um aborto legalizado para nenhum caso. Então, se você foi estuprado, você vai ter que ter o filho. Você foi... O feto não tem cérebro, você vai ter que ter seu filho. O que essa esquerda fez? Esses esquerdistas fizeram, que as pessoas chamam de identitários. Além de fazer uma constituição que não tem nada a ver com a realidade, eles colocaram o aborto legal em todos os casos. É isso que eu falo pra você. Aí eu seria conservador, porque nessa sala eu levantaria a mão e falava, gente, é claro que o povo não vai aceitar isso. Porque lembra que eu te falei, a Constituição depois ela teria que ser aceita. Então se fosse uma Constituição que você faz e ganhou, nossa, pra mim podia colocar até as ruas vão ser feitas de maconha. Por mim podia ser assim. Mas não era o caso. E a Realpolitik, você tá falando com uma pessoa que não concorda com você.
Então, aqui eu tô falando, então você vê, não sei, mas eu aqui falei muitas coisas, vocês podem ter concordado. Quando eu falei sobre antinatalismo, vocês falaram assim, ah não, aí já foi demais.